Eu sei que eles são. Eu sei que os dois estão ali nesse cenário. E eu sei que 130 é recessivo. Né? O homozigoto é recessivo, que eu vou chamar aqui de Bzinho, Bzinho. É seguro eu começar o meu cálculo com o alelo dominante? Não. Por que não? Porque não tem o valor certo. Porque eu não tenho o valor certo. Eu não sei. É mais seguro eu começar pela minha recessividade? Porque o que acontece? Eu não sei, dentro desses 720, qual que é a proporção de cada um. Eu não sei se eu tenho mais Bzão ou heterozigoto. Então, pra mim, ainda tá meio sem resolução. Mas eu tenho certeza que 130 são homozigotos recessivos. Qual a frequência disso? Como é que eu posso achar essa frequência? Mas como é que eu vou chegar aí? Para e pensa comigo. Quase. É o número de gays mais o Minha número de gente. indivíduos sobre o número de indivíduos vezes 2. Quase. Chegou perto. Meu povo, presta atenção aqui. Tem mais um. Se eu quero pensar nessa frequência, é o quê? Se eu pego 130 indivíduos, divido pelo meu total, eu não vou encontrar o quanto de 120, 130 está representado nisso aqui? Vou. É a mesma coisa. A solução sempre é simples. É a mesma coisa, eu penso, quando falou em porcentagem, o que é que eu poderia pensar? Não vou por aqui, mas eu sei que 800 não bate meu 100%? Não. Meu 850 não bate 100%? 130 vai bater em porcentagem quantos? Seria a mesma coisa que eu colocar o quê? 130 dividido por 850. Então chegaria exatamente na mesma coisa. Na 0,15. 0,15 ou 15%. Só que esses 15%, isso é o pulo do gato que muitas vezes, não vou pagar isso aqui que é exatamente igual. Isso é o pulo do gato que muitas vezes o pessoal confunde. Esses 15% eles representam o quê? Mas o que recessivo? O meu alelo recessivo? A minha frequência alérgica é recessiva? Não, é o meu quê? É o meu genótipo homozigoto recessivo. Minha gente, isso pode parecer uma besteirinha, mas isso caga tudo. Por quê? Porque se eu pensasse no alelo, eu teria apenas que, como eu penso no meu genótipo, torna-se Q ao quadrado. Meu Q, 2. Então, então isso, a gente tem cuidado com isso, tá? Vem que aqui eu estou falando do meu genótipo. Então, o que é que eu descobri aqui? Que Q ao quadrado é 0,15 ou 15%, tá? Só que eu pedi isso daqui? Não. Isso foi só o meu primeiro fator. Foi por onde eu comecei a trabalhar porque era mais seguro para mim. Só que daqui eu consigo pegar qual é a frequência do meu alelo recessivo? Sim. Não posso? Como? Dividido por 2? Se eu quero extrair
um número que está elevado a expoente, minha solução é extrair raiz. Então, se eu tenho Q ao quadrado 0,15, Q é a raiz quadrada de 0,15. Presente. Repito. Chegasse aqui. Chegou. Tá? Aí pensa comigo uma coisa, tá? O que é que a gente fez até aqui? A gente descobriu qual porcentagem, qual frequência de indivíduos homozigotos recessivos dentro da minha população. Só que eu cheguei nesse número pegando o quê? Todo mundo que é homozigoto recessivo e dividindo pelo meu número total. Beleza? Cheguei que eu tenho 15%. Só que Heisenberg chama o genótipo homozigoto recessivo de Q ao quadrado. Aí eu vou agora na matemática. Se eu tenho um número que ele está elevado ao expoente, para que eu consiga resolver isso, eu cancelo o expoente e extraio raiz. Como o meu expoente aqui é 2, a minha raiz é uma raiz quadrada. Parei. Por que não fez igual a isso? Percebe? Olha o meu começo. Vê que no anterior, qual foi o valor que eu te dei? Mas esse valor ele era alelo ou genótipo? Alelo. Percebe que eu já lhe informei o alelo? Eu já lhe informei o quê? Aqui, de propósito, eu fiz o caminho contrário para vocês perceberem exatamente isso. Foi de propósito. Para você perceber o quê? Aqui eu estou partindo do genótipo para chegar ao alelo. Que foi, que na questão anterior, eu já informei isso aqui direto para vocês. Beleza? Quando eu for calcular o genótipo, aí eu vou ter que fazer dessa forma. Aqui você calculou o genótipo. Eu estou partindo desse genótipo para esse alelo. Por isso que eu falei, gente, é uma besteirinha, mas faz muita diferença. Eu tenho que saber quando eu estou me referindo a genótipo, quando eu estou me referindo a alelo. Isso faz toda a diferença, tá? Porque justamente depende desse valor para eu saber como que eu vou percorrer na minha questão. Essa raiz quadrada dá quanto? 0,38. Então aqui agora, presta atenção. Daqui a gente descobriu que meu valor de Q ele cabe 0,38. Aí é isso que eu quero chamar a atenção de vocês. Vejam que a minha frequência alélica recessiva é 38%. A minha frequência genotípica recessiva é 15%. Então percebe que um valor é diferente do outro. Isso tem que estar muito claro na nossa cabeça. Cheguei aqui, meu alelo recessivo, 0,38. Aí, eu posso usar aquela nossa ideia de P mais Q igual a 1. E eu quero descobrir P. Vai ser 1 menos 0,38. Meu P vai ser 0,62. Presente. E essa porcentagem que você deu? Eu volto. Ela não entra um beijo aqui, ela entra no respeito. Esse 130? Não, o dali. Porque que dali é o valor. Ah, esse daqui? É o valor.
esse daqui, se eu quiser usar desse daqui para calcular por aqui, sim. Não. O valor que ele não é a frequência do lado Perfeito. B, Bzinho. Bzinho. Sim. Mas a gente calculou o valor de 0,15, não é só o só do PB. Sim. Eu queria, mas a gente não usou o valor do Bzinho inicial. Sim. Eu usou. Ainda não chega nessa Acho que eu entendi. Na tua cabeça é como se o meu valor de Q ali não está representando os heterozigotos. É isso. Só que cuidado. Pensa que quando eu faço Hardenberg, o que é que eu peguei? Eu descobri a frequência disso daqui. A partir disso, eu fui para cá. Eu estou trabalhando a nível quê? Populacional. Então, Hardenberg, quando eu olho para... É mais ou menos a mesma ideia que Álvaro teve logo no começo. Quando eu trabalho com Hardenberg, eu estou trabalhando com a minha população como um todo. Então, eu posso dizer que esses meus 0,38, eles incluem esses meus carinhas aqui também. Só que o quanto deles estão embutidos nessa frequência, eu teria que calcular exatamente isso daqui. Saber o quanto que a minha heterozigose está representada dentro da minha população. Porque pensa no caminho ao contrário. Pensa agora na nossa letra B. Para que eu calcule o meu genótipo heterozigoto, eu vou precisar usar esse valor? Vou. Então esse daqui representa ele também. Daqui para lá. E é isso que eu quero que vocês percebam, tá? Porque quando eu trabalho com Hardenberg, quando eu calculo P ou Q, eles estão representando isso na minha população. Depois eu vou ver como que esse P ou esse Q está distribuído frente ao cenário de genótipos. Mas eles estão representando a minha população. Consegui ajudar? Só que bora lá. Ele. Se esse 0,15 ele representasse o bebê, e quando a gente colocasse ele em raiz, ele também pegasse o B do B grande. Pensa no seguinte. Olha pra cá. Tá? Quando eu falo em alelo, tá? Eu tenho esses dois números representados. Quando eu falo em alelo Bzinho, tá? Eu teria esses dois cenários aqui representados. Sim, porque eu tenho ele aqui e eu tenho ele aqui. Quando eu falo no meu alelo dominante, quando eu falo em Bzão, eu teria esses meus dois cenários representados? Não. Só o de cima, porque ele está inteiramente aqui. Quando eu vou no alelo, vai dar essa ideia. Só que, qual a diferença? Quando eu trato isso para genótipo, eu sei que ao invés de ter dois grupos, eu vou ter três. Por que três? Porque alelo eu vou ter dominante e recessivo. Genótipo eu vou ter esse e esse. E heterozigoto. Só que nesse meu cenário daqui, por que eu não podia trabalhar com o meu Bzão? Porque eu sei que 720 são os dois, mas eu não sei qual a porcentagem para a representatividade de cada um desses genótipos dentro dos 720. Isso eu não sei. Então eu tenho que... Então esse cenário para mim ainda é o quê? Misterioso. Não consigo trabalhar com ele. Esse aqui é um cenário seguro. Porque eu sei que 130 são especificamente homozigotos recessivos. Consigo ajudar? Perfeito. Isso. Porque pensa, quando eu falo em zigosidade, eu preciso ter mais de uma cópia. Porque eu estou recebendo uma cópia
de cada um dos meus representantes parentais. Senão eu só tenho uma anel. Mas quando eu falo em zigosidade, eu tenho que eu herdei. E eu herdei de maninha e de painho. Tá? Seja dominante ou excessivo, né? Seja dominante ou excessivo. Só que, bora lá. Eu posso descobrir, e agora é exatamente igual a gente fez anteriormente, tá? Eu posso descobrir a minha frequência do genótipo heterozigoto? Posso? Posso. Como? Como eu posso descobrir a frequência do meu genótipo heterozigoto? Qual deles aqui? 2PQ. Não é meu 2PQ? Então eu vou botar aqui, ó. 2PQ. 2 está ali na minha equação. Eu tenho um valor de P. Posso. Ó, esse daqui, né? Pensa comigo o seguinte. Coisa que, dica mesmo, tá? No dia da prova, sai de casa, do trabalho, de onde for, mas vem mentalizando uma informação. Que é o quê? Vem mentalizando que P mais Q é igual a 1. P mais Q é igual a 1. Quando chegar na prova, bota meu nome. Primeira coisa que você vai escrever lá em cima. P mais Q é igual a 1. Fizer chamada. Tá? Quando fizer a chamada. É. P mais Q é igual a 1. Exatamente. Aí nesse cenário, até aqui o que a gente descobriu? Vê que aqui a gente descobriu que Q vale 0,38. Então eu vou só substituir. P 0,38 é igual a 1. Aqui eu tenho uma equação, tenho uma igualdade. Nesse meu cenário, o que é que eu posso fazer? Isolar o P. Deixar ele sozinho em um dos lados da igualdade. Para que eu possa deixar esse carinha aqui sozinho, percebe que eu tenho que pegar esse 0,38 e jogar para cá? Então eu vou pegar agora P e deixo ele sozinho na igualdade. 1. Só que quando ele passa para cá, a operação vai inversa. Se ele está somando, ele passa subtraindo. Então agora eu sei que P é 1 menos 0,38. 1 menos 0,38 é igual a 0,62. Aí eu cheguei aqui. Dá quanto? 0,47. Só para a gente se organizar, tá? Vou botar cada coisinha aqui. Tá? Então, a gente descobriu que é um quadrado, descobriu que Q é 0,38, descobriu que Q P é 0,62, descobriu que 2PQ é 0,47, tá? Posso apagar isso aqui? Não. Tá, deixa. Ó. 0,47. Aí. Gustavo, a tua pergunta. Agora eu sei qual é a frequência do genótipo heterozigoto. Se eu quiser descobrir a frequência a quantidade de indivíduos de heterozigoto, agora eu tenho como. Porque eu sei o meu genótipo, tá? Aí eu sei o quanto que um representa dentro do outro. Só que além disso, eu quero saber a frequência do meu genótipo dominante.
Genótipo é bebê. Que é o meu bebê. Aí eu posso lembrar exatamente daquela minha fórmula que tu falou logo no começo. Vou botar aqui no cantinho, tá? Outra informação que precisa vir na cabeça de vocês. Vem mentalizando no dia da prova, bota lá em cima. P ao quadrado mais 2PQ é só PQ, PQP, mas pouco. Aê! O que é que eu tenho que ter em mente? Posso dar uma dica que normalmente o pessoal se banana, por exemplo, 2PQ. Esse termo vale quanto? Vale 0,47. Perfeito. O que é que às vezes o pessoal faz se banana? Não é o certo, eu vou só representar aqui. Aí isso aqui. Aí vai para PQP. Outra coisa que às vezes o pessoal erra. Q ao quadrado vale quanto? 15. Percebe que esse ao quadrado ele é representativo desse meu termo. Não é eu pegar 0,15 e elevar ao quadrado. Isso. Então o que é que eu tenho que ter em mente aqui? O que é que eu quero? Genótipo. O que é que eu quero? Genótipo dominante. Nesse meu P ao quadrado, 2PQ vale 0,47. Q ao quadrado vale 0,15. 1. Vou somar esses dois, porque são iguais, tá? Então consigo somá-los. 0,47 com 0,15, 0,62. 0,62 menos igual a 1. Mesma história que a gente acabou de fazer. Eu vou só pegar ele e jogar para o meu outro lado. Então meu P ao quadrado vai ser igual a 1 menos 0,62. Meu P ao quadrado me dá 0. Não dá pra você fazer 0,38 por 0,38. Não, 0,62 vezes 0,38. Eu fiz aqui, eu errei. Aí chegou em 0,38. Achei que eu fiz errado. Aê, Bia, fez uma excelente observação. Ela pegou um atalho. Qual foi o atalho? Porque eu vi questão de pelo caminho mais longo mesmo. Mas qual era o meu atalho? Eu lembro da última aula. Se eu tenho P igual a 0,62, faz o caminho inverso do que a gente fez aqui. Se eu tenho P 0,62 e eu quero descobrir P ao quadrado, é só eu pegar o quê? 0,62 e elevar ao quadrado. Eu ia chegar aonde? 0,38. Essa fórmula toda, É o caminho inverso. em qualquer situação, qualquer cálculo que a gente fizer, ao invés de fazer esse cálculo, Na sua vida, então por que essa mais existe? porque a base do outro é essa. Aí a gente simplifica a nossa vida hoje em dia. Mas ó, por quê? No momento que a gente está aprendendo, a gente precisa ir no caminho maior para pegar a maior quantidade de informações para hoje em dia eu conseguir fazer mais facilmente. Então, se hoje eu já tenho um olhar pelo que eu aprendi, de que eu posso pegar esse atalho, não tem problema nenhum. Tá correto? E na vivência prática, é isso que a gente vai fazer. Então, a frequência do meu genótipo dominante me bateu 0,38. Só uma pergunta. Correto eu falar que a frequência do meu genótipo
homozigoto, dominante e recessivo, é a mesma? A frequência do meu genótipo, homozigoto, dominante e recessivo, é a mesma? Não. Porque o excessivo é 0,15. Olha a minha pergunta. Aí, questãozinha de prova. Nós adoro fazer. Tem aí todo esse cenário. Avalie as sentenças abaixo. Aí tem. Assinale a alternativa correta. A primeira sentença, letra A. Vai estar aí pronto. Vai estar lá, letra A. O quê? A frequência. Depois que você fez o cálculo, a frequência dos genótipos homozigotos, dominante e recessivo, são iguais? Não. Agora que eu coloquei o alerta, não vai não tem uma parte que tava. Sim. Mas ali é o alelo. Mas, Ali é alelo. porque aí o que eu tô querendo alertar? Vocês estão certos, é diferente. Vocês estão certos, mas o que eu tô querendo alertar? Que aí, porra, vocês têm os cálculos tudinho. E, letra A, tem duas coisas 0,38. É igual, foda-se. Entendeu? Então, presta atenção. Meu alelo recessivo, frequência do alelo recessivo é igual à frequência do genótipo homozigoto dominante. Nesse cenário que foi uma coincidência. Tá? Aí estaria correto. Tá? Posso? Pronta. Acabou não. Tem mais uma. Aproveita e tira foto. Então, aí eu trouxe uma estilo. Estilo a prova. Ó, mas os cálculos, a resolução é essa. Aí, vou apagar aqui. Oxi. Gente, vamos falar Meu Deus do céu. Aí, pergunta que eu já estou escutando. Raul, na tua prova vai ter aqueles textos. Tá? Então aí já tem uma ideia. Vou entender isso. Aí. Foi analisada a frequência de um SMP em população de vídeo, pode ouvir, tá? De indivíduos diabéticos e foi comparada com a população controle, indivíduos não diabéticos. O alelo G corresponde ao alelo ancestral e o alelo A e o alelo A é o alelo variante. Os resultados encontrados foram colocados na tabelinha abaixo. Então aqui eu já coloquei para vocês a frequência de cada genótipo em cada população.
Já dei tudo pronto para vocês. O que é que eu peço? Interpretação. Levando em consideração a frequência dos genótipos na população, podemos afirmar que, letra A, B ou C. A letra A me diz: a presença do alelo A em homozigose pode estar associada com a doença diabetes. Letra B. A presença do alelo A em heterozigose pode estar associada com a doença. E a letra C. A presença do alelo A tanto na homozigose quanto em heterozigose pode estar associada com a doença. Letra B, por quê? Letra C, por quê? C de Cristo. C de Deus. Mas não tem jeito. É o quê? É o alelo que possui. Ó, lembra quando a gente discutiu um pouquinho, acho que foi o último ou penúltimo encontro, que a gente falou sobre polimorfismo? Que aí eu falei o quê? Eu tenho uma determinada sequência que está ali na minha, e é quando a gente falou de especiação. Então eu tenho ali determinada sequência que está na minha população. Ancestral, selvagem, primitiva, tudo sinônimo. Beleza? Em determinado momento, naquele ponto em específico, o A, o G, que é o ancestral, tornou-se um A. Naquele momento em diante, naquele ponto, onde era G, tornou-se A. E é por isso que a gente diz que o A, nesse caso, ele é variante. Porque o G variou para o A. É aquilo que eu falei. Ele é representado como G, A, ancestral, variante. Isso é convenção em qualquer lugar do mundo. Tá? Então, agora eu quero que, assim, para que a gente possa, antes da gente talvez ir chutando, olha o gráfico, olha a tabela, eu tenho dados ali. Primeiro, vocês acham que a presença desse alelo A, de algum modo, seja heterozigose ou homozigose, de algum modo, ela está associada com a diabetes? Não. Quem acha que sim, por quê? Porque a partir do momento que o A aparece, a taxa de diabetes ela aumenta. Olha que eu tenho um valor que me chama a atenção, que é o quê? 60. É exatamente dizer o quê? Quando eu olho aqui para quem só tem o alelo variante, ou seja, quem é genótipo, homozigoto, recessivo, eu tenho uma frequência maior. E aquele negócio, por exemplo, que a gente falou, eu estou enxergando desse jeito, mas na minha cabeça eu posso analisar de que modo, em porcentagens. Então na minha cabeça eu posso entender que isso aqui é 15%, 25%, 60%. Se facilitar a compreensão, pensa assim, não tem problema. O que é que eu estou percebendo? Olha para os não diabéticos. Nos não diabéticos, a homozigose de algum modo se destaca? Não. A homozigose parece estar num cenário mais equilibrado. E aí pense numa coisa que a gente falou. Num cenário que eu disse padrão, como é que a gente vai ter? Frequência, né, dos genótipos. Aí eu vou ter, nesse caso, GG, GA e AA. Lembra que a gente fez um gráfico mais ou menos assim? E aí eu falei, num cenário padrão, eu tenho 50, 25 e 25. Que é o que bate 100%, mas é o que está aqui distribuído. Então, no cenário de não diabéticos, não está me chamando muita atenção.
é o que eu esperaria mesmo ver. Quando eu vou para o cenário do diabético, parece que eu tenho algum fator que faz com que essa frequência ela seja modificada de algum modo. Tem. Que possa ser, então, associação com a doença. O que é que eu estou enxergando ali? Quando eu busco apenas diabéticos, eu vejo que eu tenho um alelo recessivo que ele se torna mais frequente. Eu vejo que quando eu olho só para os diabéticos, eu tenho muitos diabéticos com isso daqui. Só que, para que isso aqui aconteça, se o esperado é isso, e a gente está enxergando isso, mas é uma proporção, para que eu aumente o cenário de azão, eu tenho que baixar o cenário dos outros. Então percebe que quem está baixando mais ali é para que eu aumentasse, para que nos diabéticos eu aumente aqui para 60, quem está caindo mais? Quem está caindo mais? Percebe que daqui eu saí de 25% para 15%. Aqui eu saí de 50 para 25. Percebe que aqui eu estou diminuindo bem mais, estou caindo da metade, enquanto aqui eu tenho uma variação de 10%. Então, qual é a minha interpretação possível? No cenário de indivíduos com diabetes, a homozigose de A está associada com essa doença, que é a minha resposta. Mas como é que eu tenho a certeza disso? É o que os meninos ali perceberam. Vê que eu tenho 60% desse alelo em quem é doente. Ou seja, quando eu olho só para quem é doente, esse meu alelo ele torna-se muito alto, ele torna-se importante. E proporcionalmente, quem precisou baixar mais para que ele aumentasse? É como se eu pegasse prioritariamente, mas não exclusivamente. Eu pegasse esses carinha daqui e diminuísse ele, e proporcionalmente eu aumentasse o outro. Por isso que a minha letra B, a presença dele em heterozigoto está associada? Não. Porque, inclusive, o heterozigoto ele é mais frequente em quem? Nos não diabéticos, que eu vou chamar de saudável. Então, teoricamente, a heterozigose ela está associada com o cenário sadio, já que ela é mais frequente em quem não tem a doença. Pegaram essa ideia? Três questõezinhas que assim, o cálculo é aquele cálculo, eu só separei em duas questõezinhas. Dúvidas? Dá para repetir tudo de novo? Dá. Boa noite. Repito sim, tá? Mas qual é o meu objetivo? Qual foi o meu objetivo com essa questãozinha daqui? Eu não quero que vocês fiquem bitolados de pensar assim, só vai cair o cálculo na prova. Porque aí vocês podem ir para o cenário de tem